Muito boa noite, gente. Tudo bem? Mais uma tentativa aqui de fazer nossa gravação. Eu tava fazendo a gravação, deu um probleminha aqui. Eu tenho que ficar atento numa coisa aqui para ver se vai dar tudo certo. Várias coisas acontecendo hoje, hein? Várias coisas me atrapalhando aqui. Enfim, bora lá, né? Mais uma vez nós estamos aqui para dar continuidade na nossa playlist que é o Evangelho no Lar, né? Uma proposição espírita para a gente é, vamos dizer assim, dar manutenção nas boas energias da nossa casa. E se você é um tipo de pessoa que está começando agora, enveredando, né, pela espiritualidade, começando seus estudos de espiritualidade, essa é uma oportunidade que você tem de me acompanhar numa prece, né? Lembrando que o tipo de prece que eu admito, vamos dizer assim, gosto e acho que prefiro, é aquele tipo de prece onde a gente questiona tudo e onde a gente segue adiante sempre questionando, para que a gente não crie uma coisa cristalizada, parada no tempo, congelada, cheia de paradigmas, né? Então acho que é importante que a gente esteja sempre questionando, sempre com o espírito crítico ativo, para que a gente também possa evoluir, né? A gente não ficar parada no tempo, no tempo nem no espaço. Como vocês sabem, a ideia dessa playlist é justamente oferecer companhia para aquelas pessoas que querem fazer prece. Eu, como faço as minhas preces regularmente, tenho feito, né? Tenho conseguido fazer. Eu sempre gravo essas preces para que a gente possa, de alguma maneira, né? Enfim, colocar à disposição das pessoas um vídeo que possa fomentar a experiência da prática do Evangelho no lar. Tá certo? Como a nossa proposição é uma proposição espírita, a gente usa o Evangelho segundo o Espiritismo, do Allan Kardec. A gente usa esse livrinho aqui da Irene Pacheco Machado, que é Reflexões de Jacó, que é uma psicografia da médium brasileira, né? E a gente usa também esse outro livro aqui, que é um livrinho que é um livro de reflexões do Sri Prem Baba, Flor do Dia, que é bem interessante, que estimula a gente a refletir bastante sobre as nossas atitudes em relação à vida, aos sentimentos, as nossas atitudes. Então, a ideia aqui é criar um momento de egrégora, vamos dizer assim, de boa vibração, para que a gente, enfim, possa... Gente, esse é o Giló. Para quem não conhece o Giló, ele fica literalmente possuído quando começa a fazer prece. Todos os dias é isso aqui. Vai pra lá, vai lá na janela. Vai lá ver os gatinhos, vai lá ver. Desce daí. Vai na janela. Ele fica ronronando. Ele não quer sair daqui, ó. Ele não quer sair daqui. Tudo torto mesmo. Vai assim mesmo. Pronto. Só quem tem gata sabe como é que esses bichinhos são. Bom, gente, então é assim. E aí, geralmente, quando a gente vai fazer a nossa prece, a gente sempre procura fazer uma boa respiração para que a gente possa expandir a nossa aura, né? Quando a gente. Por que isso? Vou explicar mais uma vez. Aqui é o seguinte: durante o dia, a gente é como se fosse uma esponja energética. Então, quando a gente vai frequenta outros lugares, encontra outras pessoas. Isso é uma lei da natureza, né? A gente acaba absorvendo energias de outras pessoas, de outros lugares, de outras egrégoras, de outros, né, conjuntos de pensamentos, vamos dizer assim. E essas a gente acaba absorvendo. Isso não tem nada a ver com espírito, não tem nada a ver com nada. É simplesmente você vai para um lugar e absorve a energia daquele lugar. Se você tiver mais positivo, você doa. Se você tiver mais negativo, você recebe. E tá tudo certo. A questão é que, como a gente não sabe que tipo
de energia nós temos nesse momento, o que a gente normalmente faz? A gente faz um exercício de respiração, onde a gente baixa os nossos batimentos cardíacos e naturalmente com uma ideia de bons pensamentos, mais exteriorização de energia, que eu já vou explicar o que é, e acalmamento, vamos dizer assim, do corpo físico, isso naturalmente faz a gente sutilizar as energias, e aí naturalmente fica mais fácil dos bons espíritos, que estão em faixas vibratórias um pouquinho mais elevadas do que a do plano terreno, que eles tenham acesso aos nossos, quem sabe, né, tenham acesso aos nossos pensamentos, e a gente consiga perceber o que eles querem passar pra gente. E aí naturalmente a gente tem mais chance de interpretar esses pensamentos, essas intuições que a gente recebe. E aí o que eu faço? Durante a respiração eu vou exteriorizando essa energia. Como que eu faço isso? Eu imagino uma fumaça branca, né? Uma fumaça branca saindo do meu corpo, dos meus poros, dos meus olhos, meus ouvidos, nariz, boca, cabelo. Eu fico imaginando essa fumaça branca saindo. Você pode imaginar o que você quiser, você pode imaginar enfim, o que você conseguir imaginar que se estivesse saindo do seu corpo. Naturalmente a gente pode imaginar labaredas de fogo, a gente pode imaginar uma luz em volta da gente, né? A gente pode imaginar um cordão saindo do nariz, por exemplo. Enfim, cada um pode usar o jeito que quiser, mas isso ajuda naturalmente a nossa energia mais densa, né? Ser drenada, a gente entrega ela para o universo, né? E aí naturalmente a gente já se utiliza só por essa prática, por essa técnica, tá bom? Então é por isso que eu sempre começo com 8 minutos de prece. De prece não, de respiração, porque eu acho que é o mínimo necessário para a gente conseguir recondicionar o nosso corpo a ponto de ficar mais levemente ativo, vamos chamar assim, tá bom? A respiração que a gente faz aqui é sempre de que maneira? Inspira, pausa, inspira de novo, pausa e aí expira lentamente. Eu vou fazer bem marcadinho aqui, porque se você chegar, se você assim você tem uma referência do que está acontecendo, tá bom? Não precisa fazer como eu. Basta respirar aí no seu tempo, segundo a sua capacidade respiratória, tá bom? Continuem respirando, eu só vou dar um esclarecimento aqui. Vocês podem imaginar essa fumaça saindo do seu corpo quando você está expirando, né? Eu, por exemplo, geralmente quando eu me lembro, na maioria das vezes, eu tiro o meu sapato, piso no chão, e porque isso ajuda a gente drenar essas energias, né?
Mais 4 minutos. Mais 2 minutos. Mais 1 minuto. Bom, a partir de agora então a gente já pode começar a evocação dos nossos bons amigos, né? Dos bons espíritos. Pedindo humildemente que eles nos ajudem, nos orientem a partir desse momento nas nossas leituras, para que nós possamos aproveitar da melhor maneira possível estas mesmas leituras, que serão escolhidas do Evangelho e também do livro da Irene Pacheco Machado. Nós possamos aproveitar da melhor maneira possível e que seja um momento de alegria, um momento de boa vibração e de paz, especialmente que Jesus abençoe a todos nós, que assim seja, graças a Deus.
Bom, eu abri aqui no capítulo 28, Coletânea de Preces Espíritas, e eu vou dar o esclarecimento da introdução aqui, tá? Não é necessariamente uma mensagem espírita, mas vamos ver o que nós temos aqui para a mensagem de hoje. Os espíritos sempre disseram: a forma não é nada, o pensamento é tudo. Cada um deve orar conforme as suas convicções e do modo que mais lhe agrade, e que mais vale um bom pensamento do que muitas palavras que não tocam o coração. Os espíritos nunca determinaram uma fórmula padrão de preces. Quando a dá, é apenas para fixar as ideias e para chamar a atenção sobre alguns princípios da doutrina espírita. Tem também como objetivo ajudar as pessoas que sentem dificuldade em expressar as suas ideias, pois há quem pense não ter orado se seus pensamentos não foram bem formulados. A coletânea de preces contidas nesse capítulo é uma seleção dentre as que foram ditadas pelos espíritos em diferentes ocasiões, em termos apropriados, e certas ideias ou a casos especiais, mas pouco importa a forma se o pensamento fundamental é o mesmo. O objetivo da prece é de levar a nossa alma a Deus. A diversidade das fórmulas não deve estabelecer nenhuma diferença entre os que nele creem e ainda menos entre os espíritas, pois Deus aceita todas quando são sinceras. Não se deve considerar essa seleção como um formulário único, mas apenas como uma variedade entre as instruções que os espíritos dão. É uma aplicação dos princípios da moral evangélica desenvolvidas nesse livro, um complemento dos seus ditados sobre os deveres para com Deus e para com o próximo, em que são lembrados todos os princípios da doutrina espírita. O Espiritismo reconhece com boas as preces de todos os cultos, quando ditas de coração e não da boca para fora. Não impõe nem censura nenhuma. Deus é infinitamente grande, conforme a doutrina espírita nos ensina, para não ouvir a voz que implora ou lhe canta louvores, quer faça de um ou de outro modo. Todo aquele que lançasse a maldição contra as preces que não fazem parte do seu formulário, provaria que desconhece a grandeza de Deus. Acreditar que Deus se apegue a uma fórmula é atribuir-lhe uma pequenez e as paixões da humanidade. Uma condição essencial da prece, conforme nos diz o apóstolo Paulo, é a de ser inteligível, ou seja, que seja capaz de ser entendida, né? Bem compreendida, a fim de que possa ser sentida com a alma. Precisa ser dita numa língua entendida por aquele que ora. Há preces em linguagem comum que não dizem muito mais do que o pensamento, não dizem muito mais ao pensamento do que se fossem feitas numa linguagem desconhecida, e que por isso mesmo não tocam o coração. As raras ideias que encerram são muitas vezes sufocadas pela grande quantidade de palavras e pelas ideias místicas da linguagem. As principais qualidades da prece são a clareza, a simplicidade e a precisão, sem excesso de palavras, nem adjetivações inúteis que apenas são enfeites de brilho falso. Cada palavra deve ter a sua importância, revelar a sua ideia, tocar a alma, deve fazer-nos pensar. Certo? E eu acho que isso está completamente de acordo com o que o Allan Kardec propunha com a doutrina espírita, em essência, que é justamente isso, né? A gente deve estar sempre com o espírito crítico ativo, sempre questionando as coisas, mas obviamente a gente não precisa ficar, a gente obrigatoriamente não deve se ater ao Evangelho, por exemplo, segundo o Espiritismo, como se fossem leis
intertravadas por códigos e posturas e ideias, né, que o homem na maioria das vezes aplica, tentando transformar num código que seja mais fácil de ser entendido, né? Isso é o que propõe muitas religiões, né? Uma vez que você tem o código, fica fácil explicar o código. Agora, quando você tem que correr atrás do entendimento, aí dá um pouco mais de trabalho e nem sempre as pessoas querem fazer isso, né? E o espiritismo é essa espiritualidade em movimento, ou seja, o tempo inteiro a gente está tentando aprender, discutindo, desenvolvendo, está lendo outros credos, está lendo sobre os inimigos da doutrina espírita, enfim, a gente está o tempo inteiro caminhando com tecnologia, com ciência, discutindo tudo, enfim, isso faz parte da espiritualidade positiva, vamos dizer assim, né? No sentido de que não existe uma fórmula pronta que irá salvar as pessoas. Você se salva por sua própria conta e risco. Ou seja, interpretando, desenvolvendo, né? Ou seja, filosofando sobre as escrituras, sobre as passagens até mesmo da Bíblia, ou do Corão, ou não importa. A ideia do Espiritismo a gente pode buscar os nossos conhecimentos e a partir disso acrescer esses conhecimentos com novas informações a cada dia, a cada década, a cada século, a cada milênio, e com isso fortalecendo e formando a nossa consciência, a nossa amplitude consciencial, né? Então é isso. E aí, só para concluir essa ideia de que para os espíritos, né, pelo menos é assim que eu entendo, o que vale é a intenção. Por quê? Porque antes de nós termos esse corpo físico, nós temos outros corpos, que é o corpo energético, que é o corpo astral, mental, causal e por aí vai. Mas o fato é, tudo isso é energia. Até mesmo o nosso corpo físico é um conglomerado de energia. E obviamente quando a gente coloca a intenção, naturalmente a gente faz essa energia se movimentar. E é justamente isso que é importante, ou seja, independentemente de como que você vai ativar essa energia, entendeu? Uma vez ativada, uma vez colocada a intenção na sua prece, fatalmente ela vai trazer bons frutos. Então, por exemplo, independe se você é católico e reza uma Ave Maria, essa Ave Maria pode ser muito poderosa, como pode ser nada também. Do mesmo jeito, se você é evangélico, reza lá um Pai Nosso ou qualquer outra prece do seu jeito, com as suas palavras, o que depende é a sua intenção. Se você não tem uma intenção verdadeira, não adianta ficar esbravejando, gritando, pulando, isso é bobagem, entende? Por quê? Porque nós precisamos compreender que nós precisamos ativar vamos dizer assim, ativar o mundo energético, a faixa vibratória competente para isso, né? Que é o que? São energias, a gente está trabalhando com energia. Ainda que a gente conheça muito pouco sobre energia anímica, né? A energia do corpo físico, e outros tipos de energia também que habitam o nosso corpo, a gente precisa necessariamente colocar essa energia em movimento. E é isso que faz a diferença. Independente da palavra que você use, do gesto que você usa, se você está plantando bananeira, isso não faz a menor diferença. O que faz a diferença é a intenção. Mas a gente fala muito pouco hoje em dia de colocar essa energia, né? As nossas religiões, de um modo geral, elas estão muito engatinhando aí a respeito disso, né? A gente entende muito pouco. A gente tem muito pouca leitura, eu acho, técnica sobre isso, né? Como que ativa, como é que faz essa energia funcionar, como é que, né? A gente tem muita proposição. Agora, um conhecimento técnico exato, por exemplo, sei lá, um chakra gira a tantos hertz por segundo, ele gira na proporção de tanto, ele tem um raio de tanto, ele ativa na tal hora do dia ou não, naquela situação acontece isso ou aquilo com ele. A gente não tem esse tipo de informação comprovadamente. O que a gente tem é proposição.
E obviamente a gente vai ter que desenvolver isso ainda para no futuro a gente conseguir controlar melhor. Mas o que eu posso dizer para vocês, e muita gente pode dizer também, é que se você colocar a intenção verdadeira, a coisa vai rolar. Isso é fato. Isso pelo menos a gente já pode comprovar que isso realmente acontece, realmente é efetivo. Tá bom? Então, dito tudo isso e só isso ao mesmo tempo, a gente então vai fazer a nossa primeira prece, que é a prece pública que eu chamo. E esse mês de dezembro, vocês têm acompanhado, eu tenho pedido muito pelos espíritos, pelos irmãos desencarnados. E assim, a grande maioria dos espíritos que estão em situação precária no mundo espiritual é porque na maioria das vezes eles não admitem a vida após a morte. Eles estão ainda num processo de entendimento, ou às vezes eles se recusam a evoluir e eles preferem ficar com pensamentos repetitivos em relação a um determinado assunto que os incomodou enquanto vivos, e por conta disso eles ficam parados no tempo e no espaço, né? E eles ficam ali no momento de transição, eles não vão nem para lá e nem para cá, e com isso obviamente acabam sofrendo, né? E só fazendo uma comparação, é que nem a gente aqui, por exemplo, você pode ter a prece que você tiver, a prece, você pode ter a religião que você tiver. Se você, por exemplo, começar a desenvolver a saída consciente do seu corpo, que é a projeção astral ou mental, não importa, que isso independe da religião que você tem, independentemente da religião que você tem, isso qualquer pessoa pode praticar. Você sai do seu corpo e vai lá e vê o que está acontecendo, entendeu? E aí obviamente você tira suas conclusões, você não precisa acreditar em mim nem em ninguém, né? Você simplesmente sai do seu corpo e vai lá e vê. E para isso tem as técnicas, tem as práticas. Basta você estudar, correr atrás e obviamente vai acontecer. Tá certo? Então o importante é a gente querer avançar. Porque independentemente se você tem corpo físico ou não tem mais corpo físico, se você quiser ficar parado no tempo, você fica. É mais ou menos se eu disser para você o seguinte: olha, eu sei que você tem um monte de dificuldade na tua vida, mas se você voltasse a estudar, você de repente teria uma profissão onde você pudesse ganhar o seu sustento. Aí você sabe que tem um estudo para você fazer, uma escola, uma faculdade, alguma coisa que você podia fazer. Você sabe que se no fundo você quisesse, você conseguiria, mas você simplesmente não quer. Então assim, saída tem. Mas às vezes a gente acha que a dificuldade é muito grande, às vezes a gente acha que o momento não é o ideal, às vezes a gente acha isso, acha aquilo, e no fundo você não vai estudar mais, porque de algum jeito você não quer. E tá tudo bem. E assim também no mundo espiritual. E aí os espíritos estão lá, eles não querem sair daquela situação, para eles tá bom, né? Enfim, vamos lá. E aí, como o mês de dezembro é um mês que eu acho bem tenso, emocionalmente tenso, energeticamente tenso, por conta das festas, das famílias que perderam algum ente querido, enfim, esse tipo de coisa, eu sempre não. Eu gostaria que nós fizéssemos então uma prece para os espíritos desencarnados, tá bom? Para as consciências desencarnadas. Tá certo? Então vamos nessa? Dessa forma, pedimos aos nossos amigos, bons espíritos, que nos ajudem encaminhando essas energias positivas aos nossos irmãos já desencarnados, a fim de que eles possam ter um despertamento, uma conscientização, ou até mesmo um ânimo de mudança, que recebam as vibrações de paz, de amor, que eles possam enfim se fortalecer nessas palavras e nas nossas atitudes, e que eles possam sim
galgar novos momentos, novas oportunidades conscienciais, e que os nossos amigos, bons amigos espíritos, possam ajudar nesse trabalho. Que as nossas energias que nós dispomos agora possam ser transformadas em verdadeiros alentos a esses nossos irmãos, e que Jesus abençoe a todos nós, que assim seja. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, que assim seja. Graças a Deus. Esse exemplo comenta o espírito de Jacó. Jesus abriu os braços, ainda criança, sorriu para todos nós. Crucificamos Jesus, e ele ainda de braços abertos, ampara-nos a todos. O que comentar a respeito dessa leitura, né? Jesus, a exemplo de Deus, em sua infinita bondade, por exemplo, oferece-nos a oportunidade de estarmos diante do sol, que todos os dias brilha, independentemente de quem somos, das atitudes que tivemos ou que teremos. Jesus sempre, Deus oferece sempre o sol, a chuva, os pássaros, né? Tudo que a gente, na maioria das vezes, até ignora que existe, mas eles estão lá. E assim é Jesus, no exemplo aqui da leitura, né? Quer dizer, a gente crucificou ele estava de braços abertos, a gente crucificou, ele continuou de braços abertos. E esse é o exemplo de Deus, né? A gente tem que estar disponível para o outro, disponível, porque tem uma coisa muito importante: quando a gente consegue acessar o outro pela nossa boa vontade, naturalmente a recompensa vem, né? E aí, a partir de agora, se a gente pode também fazer mais uma prece pedindo pelas nossas dificuldades, pelas nossas necessidades, a fim de que os bons espíritos sobre a egrégora de Jesus possam nos abençoar, ajudar nos nossos desafios, né, a fim de que a gente também consiga o que é necessário para o nosso desenvolvimento. E com muita felicidade e alegria nós possamos então viver o momento presente, obviamente, desenvolvendo a nossa consciência, né? Então que nós sejamos gratos também pela oportunidade de estar aqui encarnados. Tá certo? Então vamos lá. Que os bons espíritos possam nos ajudar em nossas dificuldades e nossos desafios, permitindo que nós recebamos boas intuições, que nós possamos também estar mais sutis, com pensamentos mais leves, que
possamos, na medida do possível, dar manutenção na nossa alegria e na nossa satisfação, para que nossa vibração continue alta e a partir disso a gente receba as intuições dos bons amigos, a fim de que tudo seja resplandecente, cheio de alegria e de paz. Vós, os bons espíritos, conhecem muito bem as nossas dificuldades e tudo que é necessário para que o melhor aconteça. Sendo assim, nós pedimos a vós, bons amigos, que nos ajudem no que for necessário para as nossas conquistas. Agradecemos o alimento de hoje, o trabalho de hoje. Agradecemos as oportunidades de saúde e de paz, os bons pensamentos, as boas atitudes, e que, se algo ainda nos falta, que isso possa ser um alento transformador para essa verdadeira mudança. Sendo assim, pedimos humildemente a vós, os bons espíritos, que nos ajudem nas nossas necessidades. Que assim seja. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. Não deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, que assim seja. Graças a Deus. Por último, não menos importante, abri aqui um livrinho, uma leiturinha desse livrinho. Plenitude. Ao realizar o serviço desinteressado, você também está realizando um trabalho espiritual de purificação. O serviço é uma poderosa ferramenta de autoconhecimento, mas não existe somente o serviço feito dentro da comunidade espiritual. O trabalho que você realiza no mundo também é uma prática na qual você pode servir ao propósito maior. Não importa qual é o seu trabalho, se existe essa consciência do serviço, você se sente pleno. Você fica feliz ao se levantar da cama pela manhã. É bem isso, né, gente? A gente deve sempre pensar naquilo que a gente pode fazer de melhor para o mundo, né? Naquilo que nós fomos escolhidos para fazer. Fique então a reflexão, que nós tenhamos uma ótima semana, que nós possamos, que tudo de melhor possa acontecer na vida de vocês também, e que a gente possa se ver em breve em mais um episódio do Evangelho no Lar. Tá bom, gente? Muito obrigado pela presença de vocês. Até a próxima.